Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café e Negócios. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é economista, assessor de investimentos, ele é pós-graduado em negócios internacionais e já treinou mais de 5.000 pessoas em liderança e empreendedorismo. Estamos aqui com Rodney Ribeiro. Seja bem-vindo, Rodney. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui com a gente também. Para a gente começar, então, gostaria de ouvir um pouquinho da sua história. Como é que foi o início da sua carreira? Tudo começou há mais de 20 anos, quando eu tomei a decisão para sair de São Paulo e vir para Rio Preto buscando qualidade de vida. E vim com o objetivo de trabalhar com consultoria e assessoria, né, já formado em economia e buscando essa qualidade de vida. Então, desde então, comecei a desenvolver treinamentos aí, junto a uma empresa de consultoria de São José do Rio Preto, onde me capacitei, fui me desenvolvendo, fui migrando para essa área, me apaixonando demais para a área comportamental e fui me desenvolvendo nesta área. E em 2018 começou um processo novo com o coaching, né, depois já de ter passado por mais de 5.000 pessoas treinadas em sala, né, em comportamento empreendedor, liderança, desenvolvimento humano. Conta um pouquinho pra gente desses treinamentos que você atuava. Era com o Sebrae? Com quais instituições que você teve esse... Eu prestava serviço para o Sebrae, para a Fiesp, para entidades de classe, né, uma empresa de consultoria, e dentro dessa empresa a gente tinha esses clientes, né, prestando serviço para esses clientes. Então, ao longo dessa trajetória, também fui assessorando empresas, foram mais de 300 empresas em arranjos produtivos locais, que são formações de APL, né, polos industriais pela Fiesp, na cidade de Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, Ibitinga, Itu, Tatuí, e nessa trajetória sempre com um planejamento estratégico, visão estratégica, trabalhando com equipes, com área de vendas. Então, fui me desenvolvendo muito nessa parte. Conta um pouquinho do período que você trabalhou com a Sala do Empreendedor aqui em Rio Preto. Como que foi? Isso foi lá no começo, né? Em 1999 para 2000. Foi um projeto governamental que era justamente desenvolver o microcrédito na região. Foi ali que começou a paixão pela empresa regional, né? Essas empresas, a micro, pequena e a média empresa do interior de São Paulo. Quando eu falo isso, muita gente acha que as empresas normalmente têm o mesmo padrão. Não, quando você pega uma empresa de São Paulo, ela tem uma característica, mas quando você sai da fronteira da cidade de São Paulo, né, vem para o interior, ela tem uma característica muito peculiar, muito dela, né, muito do interior mesmo, muito cultural. Deixa eu te cortar um pouquinho. Você falou da característica da empresa de São Paulo. Lá em São Paulo você chegou a atuar lá dentro de empresa grande, como que foi? Eu trabalhei numa grande empresa de montagem industrial, a Monte Calme. Foram 5 anos trabalhando nessa empresa e eu passei por 3 áreas dela. Passei pela área de RH, depois passei para a área financeira e por último peguei a coordenação. Trabalhei na área de coordenação geral de obras, onde eu fui aprender a fazer auditoria interna, monitorar fluxo de caixa das obras, porque ela mexia com obras, né? Então foi uma grande escola para mim, a Monte Calme. E saindo de lá, uma segunda grande escola foi a Sala do Empreendedor e depois, em seguida, o Sebrae. O Sebrae foi uma grande escola para mim, já aqui em Rio Preto, onde eu acabei conhecendo e conheço pessoas maravilhosas dentro do Sebrae. Tive a oportunidade de me tornar facilitador do Seminário Empretec, que é hoje, no mundo, um dos treinamentos comportamentais mais importantes aí no desenvolvimento empreendedor de pessoas, né, de profissionais que querem empreender. O que tanto a Sala do Empreendedor quanto a sua participação no Empretec, como que você avalia a influência no seu comportamento empreendedor? Você tem que procurar vivenciar, né? Tem que procurar viver isso intensamente. O Empretec me ensinou a avaliar riscos, porque sempre gostei de enxergar a oportunidade dentro do campo da consultoria, da assessoria, e sempre fui em busca disso. E aí ele foi me ensinando a avaliar, a medir riscos, entender que as oportunidades são importantes, mas nem todas
são direcionadas para você, para o seu negócio. Então, ele me ensinou muito isso. Tanto que em 2019 já eu fui para um outro segmento, fui buscar uma outra área, que era o mercado financeiro, onde algumas pessoas começaram a me convidar para conhecer o mercado financeiro, entender esse mercado financeiro, porque a gente conhece o sistema bancário tradicional, né? O Brasil ainda é muito jovem, muito embrionário o processo do mercado financeiro. E isso foi apresentado para mim, foi onde eu fui me capacitar, fui estudar e trazer essa bagagem de mais de 20 anos da assessoria para dentro do mercado financeiro. Eu vou pedir para você contar um pouquinho mais essa sua experiência, essa sua mudança aí, essa virada, né, de carreira, mas antes eu vou te pedir um minutinho, a gente vai dar um rápido intervalinho e já volta. Para eles, como preparação de casos ortoquirúrgicos, 2 cirujanos que estavam presentes ou prognásticos me falaram, durante o effort, durante o corte, a incisão, para fazer o effort, muitos deles, ao cortar a encía e levantar para hacer a osteotomia, miram muitas raízes hacia fora da cortical. E quedam nerviosos. Mira, esses ortodoxistas estão loucos. Como pode poner as raízes de canino premolar fora da corticalis? Estão só com a mucosa. Imagina este paciente daqui 20 anos. Na aula de hoje, os alunos estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, para entender melhor as aulas, as matérias. Estamos de volta aqui com o nosso convidado Rodney e vou contar aqui para vocês, ele é meu esposo também, né, Rodney? Vamos chegar nessa parte daqui a pouco, mas antes eu quero que você fale, retomando aí a respeito da sua transição de carreira, né? Quando você entrou aí, decidiu direcionar para a área do mercado financeiro, como você estava dizendo, foi se capacitar e continua contando para a gente aí. Em 2018, 2017, o mercado de consultoria vinha passando por um processo de transformação. Então foi onde eu fui buscar a capacitação também no coaching, porque eu via já uma migração de alguns profissionais para essa área. Mas, então você foi fazer a formação em coaching e depois você optou para atuar no mercado financeiro. E aí que começa a grande virada, porque com o coaching eu percebi que eu precisava ressignificar o meu propósito de vida, muita coisa na minha vida. Faz um parêntese aqui. Teve uma passagem sua pelo mercado imobiliário também. Como que foi isso? Eu sempre gostei, como eu falei, de enxergar oportunidade, né? Então não foi só o mercado imobiliário, eu vou até um pouquinho antes. Eu tive, em 2010, eu tive a chance de conhecer o mercado de vinhos, calçadistas, né? Porque eu sempre gostei muito da área comercial. E eu sempre vejo e via na época oportunidades vindo para esse mercado, tanto de calçados quanto de vinhos. Em 2014, eu percebi que havia uma ruptura no mercado imobiliário, então também fui para o mercado imobiliário. Mas eu não me identifiquei com o mercado, eu não me identifiquei com o método de trabalho, comecei a perceber que não era a minha praia. Foi aonde eu fui para o coaching. Então, no coaching, eu percebi que eu precisava ressignificar o meu propósito. E quando eu ressignifico o meu propósito, eu também começo a enxergar que só trabalhar com a assessoria de gestão, que era o que eu fazia
muito tempo, já também não fazia mais sentido para mim. E aí fui apresentado no mercado financeiro. E nesse período já não tinha mais atuação com o Sebrae, com os treinamentos, ou paralelo ainda tinha um pouco? Eu tinha mais a atuação já fora do Sebrae, já no particular, não direto com a instituição. Tinha já clientes de coaching na época, né? Muitos clientes de coaching, e é onde eu comecei também a perceber que já não fazia muito mais sentido para mim. Eu precisava entregar algo a mais. Não era simplesmente construir propósitos, ajudar as pessoas a construir um propósito. Não, eu sentia a necessidade de entregar algo diferente, algo a mais no mercado. E o que o mercado financeiro, principalmente, você sentiu atração para buscar esse mercado financeiro? Você disse que teve convite de algumas pessoas para poder ingressar nessa nova carreira, né? E como que você vê isso no seu perfil empreendedor? Assim, atuando todo o conhecimento que você tinha, a bagagem que você já tinha, tanto em treinamento quanto como empresário, né? Como empreendedor, indo para atuar no mercado financeiro. Ao longo dos 20 anos, todo o processo foi sempre com empresas familiares. Quando foi apresentado para mim o mercado financeiro, eu conheci uma coisa chamada Multifamily Office, que são empresas familiares que começam a construir patrimônio, não só o patrimônio da empresa em si, mas tudo que ela constrói junto com a empresa. Então ela envolve a família, ela envolve os negócios, todo nesse processo. Então, isso me chamou a atenção. Isso está relacionado com as pessoas da família trabalharem dentro da empresa e desenvolverem um negócio ali, outros negócios junto ali, paralelo, ou não necessariamente? Não só isso. Isso também, mas o processo sucessório. Quem serão os herdeiros? Como esses herdeiros estão se capacitando para isso? Como é que a fortuna que a família construiu, o empreendedor construiu, como é que isso está sendo direcionado num processo futuro? Porque ao longo desses 20 anos eu via muita gente quebrando. Quebrando não porque não tinha competência para tocar o negócio, quebrando porque não tinha competência para fazer a gestão desse multifamily office que tinha. Porque o empresário, ele constrói um negócio, aí ele adquire propriedade rural, ele adquire outras propriedades. Que já é um outro negócio para ser gerenciado. Começam a ser outros negócios para ser gerenciados, né? Aí ele casa, tem filhos, os filhos vão crescendo, passam 20 anos, vêm para dentro da empresa. Esses filhos casam, têm os seus herdeiros também. Então, isso começa a haver um desmantelar da fortuna, não porque há uma displicência da gestão. Não, é porque a única vaquinha que está nutrindo, antes nutria uma família, agora ela vai nutrir mais de uma família, por conta da divisão quando o fundador vem a faltar. Aí entra a questão inventarial, entra a questão da gestão do patrimônio, do processo sucessório em si, quem vai tocar o negócio. E dentro dessa sua percepção das empresas aqui da nossa região, né, dessas empresas familiares, pequenas empresas, que a grande maioria micro e pequenas empresas, a sua observação é que não existe esse planejamento sucessório, esse planejamento todo financeiro nesse sentido mesmo de investimento, é isso? Por incrível que pareça, não é só na micro e pequena empresa. Nas médias e grandes também acontece isso. Empresas da região e do interior como um todo, 35, 40 anos, o empreendedor ainda ele tem uma vitalidade no negócio. Então ele acha que ele vai ser eterno, mesmo tomando a consciência que não. Então isso vai desgastando a gestão familiar no processo, vai tendo ruptura, e aí começa o perigo. Então, quem consegue enxergar essa situação, começa a se organizar, e aí sim vai para um próximo passo e para um novo nível. Porque a empresa ela vai sofrer uma oxigenação natural e ela sobe um degrau na escala. Você consegue contar para a gente algum caso que você se lembra de ter feito uma intervenção, passando por esse processo ali de reorganização, né, de reestruturação, para a continuidade do negócio? Um caso de sucesso ou um caso que, de repente, não deu certo de intervir? Existem empresas, eu não vou citar o nome das empresas por uma questão de sigilo, né? Mas existem empresas, por exemplo, do setor moveleiro,
e do setor de cerâmica, que elas compreenderam esse processo de 20 anos. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente propõe as pessoas enxergarem 20 anos à frente. Mas não necessariamente ter um plano de ação, as pessoas confundem ter um plano de ação como se fosse esculpido num mármore, né? Não, o plano de ação ele tem que ser feito com lápis, seria com a racha. visão para 20 anos, não necessariamente as ações detalhadas para os 20 anos, é isso? E mesmo a visão eu preciso estar antenado com as mudanças que existem. Então, por quê? Porque nós estamos passando por um processo de ruptura tecnológica violento, né? Então, isso tem que ser medido. Eu tenho que ter o quê? A visão do meu propósito. O meu propósito como negócio, ele tem que estar sempre na ponta, porque isso vai me dar a flexibilidade para me adaptar no mercado de acordo com a necessidade do cliente. Então, empresas... Eu vou te cortar um pouquinho. A gente vai parar mais uma vez para um rápido intervalinho e a gente volta já. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós do Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Anchieta. Eu sou coordenador do curso de especialização em odontologia estética e digital e gostaria de convidar vocês que têm interesse de se aprimorar na área de estética e de prótese dentária, focado na área digital, a vir fazer o nosso curso. Você vai aprender muita coisa interessante e a lidar com as novas tecnologias que estão sendo aplicadas hoje na odontologia moderna. Espero vocês! Estamos de volta e aqui vou pedir para o Rodney continuar a contar para a gente a respeito das situações como você trazia, né, de mudança ali na reestruturação familiar e retomando um caso, como você estava dizendo para a gente. Dentro do setor moveleiro existe uma empresa que haviam sócios, família, e um deles, né, não queria mais ter o papel de direção. Ele queria ter um papel de gestão, né? E o outro não, o outro queria que essa pessoa assumisse junto. Então foi num processo de reunião de planejamento estratégico, de visão de longo prazo, reunindo os dois diretores com a equipe de gestão, que ficou claro para aquele que assumiu o papel... A expectativa de um sobre o outro não estava casando com a real expectativa que ele tinha dele. Isso. E não quer dizer que aquele não queria trabalhar. Não, ele trabalhava e trabalhava bem na área. Mas para ele era aquilo. Ele queria aquilo. Então o outro assume definitivamente o processo. Fica claro. E como foi? Você tem informação, o resultado depois disso? A empresa teve uma alavancada? Ela cresceu. Ela expandiu, era uma indústria, a partir da indústria ela abre 3 lojas e dessas 3 lojas então ela começa a pensar inclusive a franquear. Depois disso nós encerramos o processo e aí eu já não tenho mais como te posicionar. Mas existem outros casos de pessoas que estavam para se tornarem sócias do negócio e no processo de planejamento estratégico há um redimensionamento e percebem que aquilo não fazia mais sentido. Então, é importante eu repensar, parar para avaliar se o que eu estou fazendo como modelo de negócio na minha indústria, no meu comércio, no meu serviço, faz sentido para os próximos 20 anos, não só para mim, mas para quem está comigo na direção do negócio.
Então, muitas empresas passaram por isso. E como é que é esse alinhamento na questão familiar? Como você disse, a gente tem muitas empresas familiares que a família trabalha, né? Então, o irmão, o pai, a esposa, né? O marido, o sobrinho. E quando não necessariamente a família está ali dentro, né? Então, assim, o cônjuge não trabalha, mas tem essa correlação, né? Então, vamos dizer assim, os irmãos trabalham ali na empresa, mas as esposas, os maridos não trabalham. E como é que fica esse planejamento aí nessa perspectiva de longo prazo? Quando por exemplo, você faz uma reunião de planejamento, eles participam também, porque indiretamente eles são influenciadores. Vai depender muito, Vanise, das pessoas que estão na direção da empresa. Existem empresas que aceitam e comungam trazer todo mundo por processo. Tem empresa que não comunga com isso. Então, cada um tem que saber qual é o passo que tem que se tomar. Só que isso não pode ser abandonado. É aí onde entra a gestão familiar. Quando a gente faz um processo sucessório, eu tenho que pensar na gestão técnica, na gestão corporativa, eu tenho que pensar na gestão familiar e eu tenho que pensar nos desdobramentos psicológicos que existem. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar com 3 vertentes aqui de gestão. Por quê? Porque essa gestão familiar vai precisar de um apoio psicológico. Né? Então, levar essa pessoa, de fato, para um acompanhamento, para poder fazer alinhamento, compreender cada um o seu processo. Né? E isso acontece demais, demais. Um famoso caso é o caso do Pão de Açúcar, quando o Abílio Diniz foi adquirir. Só que esse modelo acontece muito em qualquer grande e média empresa. Conta um pouquinho para a gente, está muito interessante, mas muito amplo. Agora eu vou estreitar o foco assim, um pouquinho para você. Como que você vê o seu processo de empreendedor, né, de gestão familiar, de trabalhar todas as circunstâncias que você se divide hoje em dia, a sua atuação, eu sei que você tem um pezinho lá no jiu-jitsu, como instrutor agora, né, da GB Kids, como que é um pouquinho para você assim, esse multifoco que você tem? O multifoco é uma característica minha, né? É da minha natureza. E isso eu percebi depois de me conhecer mais profundamente e aí no processo de coaching. Entender que eu tenho essa natureza multifocal. No entanto, é aí que vem o meu desafio, porque no multifoco você acaba perdendo força, né, de implantação. Então, o que tem que fazer? Tem que determinar qual é a prioridade. Então, qual é a prioridade hoje? Qual que é a prioridade hoje? A minha prioridade hoje é trabalhar com gestão de patrimônio familiar e investimentos. Porque eu sei que pessoas que têm dúvida, têm questionamento, estão inseguras em tomar decisões de como gerir o próprio patrimônio, os investimentos, eu tenho o que entregar. Eu tenho material para entregar, para dar direção, para ajudar na tomada de decisão, para gerar melhores resultados. O seu trabalho hoje é com você considera seus clientes como empreendedores, empresários e empreendedores, ou não necessariamente empresários? Não necessariamente. Eles não precisam ter empresa? Não necessariamente. Eu trabalho com pessoas que querem investir. Quando a gente fala de patrimônio, quantas pessoas que, por exemplo, são gestores de uma empresa que conseguem ter 1, 2, 3, 4 imóveis ao longo de uma construção de vida, né? E esses 4 imóveis fazem parte de um patrimônio. E quando ele vier a falecer, ele vier a faltar, isso se torna uma gestão patrimonial. Então eu tenho que parar e pensar antes. E quem gerencia isso? Quem vai gerenciar? Como vai ser, por exemplo, a distribuição disso? Não é? Quem que vai ficar com o quê? Qual é a fatia de cada um? Quanto de imposto eu vou ter que pagar? Rodney, nesse mercado que a gente está atualmente, pós-pandemia, o que você orienta para as pessoas a respeito de investimento? Então vamos pensar no público que você atende, no público em geral. Que orientação você pode trazer? Para quem nunca investiu, a primeira coisa é entender o seu próprio perfil investidor. Por quê? Porque eu tenho 3 perfis básicos: conservador, moderado e o agressivo. Então, primeira característica. Segundo, entender como é que eu vou construir isso.
qual é o tempo que eu tenho hoje, qual é a idade que eu tenho hoje e em quanto tempo eu quero construir esses investimentos. Por quê? Porque cada item desse, cada detalhe que vai ser trazido, vai gerar um resultado no seu investimento. Então, por exemplo, uma pessoa de 45 anos, que tem um valor pequeno para investir, mas quer construir em 6 anos, 7 anos... O que é um valor pequeno? 10 mil, 20 mil, 50 mil. Com 50 mil é possível fazer... Com 100 reais você pode começar a investir. Em criptomoeda, por exemplo, em não necessariamente. Você pode investir em fundos de investimento, que são investimentos seguros. Você tem fundos de investimentos com perfil conservador, com um perfil moderado, com um perfil mais agressivo. Então, estas modalidades casam para justamente a necessidade do perfil de cada indivíduo. E como que pode, então, fazer essa autoavaliação a respeito do perfil? Esse é o trabalho que você realiza? É possível... A gente sabe que tem muita gente que arrisca sozinho também no mercado, né? Vamos pesquisar aqui, vamos investir na bolsa. A melhor coisa, muita gente fala assim, mas eu vou pagar para isso? Tem que pagar. Só que você paga como? Você paga via já tarifação que existe dentro das corretoras. Então, a corretora ela já cobra a taxa dela de serviço e dentro da taxa de serviço é onde eu sou remunerado. Então, não tem um custo, não tem um custo direto mais... onde você vai ter que pagar para mim. Não é isso. E se a pessoa fizesse investimento via banco, por exemplo? O banco me oferece fazer... dentro da taxa vai ser o mesmo processo. Mesmo processo. A taxa que é cobrada vai dar o valor. O que diferencia de um banco, por exemplo, para um assessor de investimento? O banco ele tem os produtos únicos exclusivamente deles. No meu caso, que sou assessor de investimento de um escritório credenciado a XP, que é a WIT Invest, que fica ali no Navarro, nós temos uma plataforma onde não só entram os produtos XP, mas entram produtos de várias instituições financeiras e não financeiras, como, por exemplo, empresas que fazem seus papéis, como debêntures, como LCI, LCA. Então, nós temos essa magnitude, nós temos essa amplitude, que dá uma oportunidade para a pessoa que quer investir um maior leque de chance de sucesso. Então, resumindo assim, eu não posso orientar, você não poderia falar o melhor investimento é tal, porque vai depender muito da pessoa, do perfil, do momento de vida dela e do planejamento que ela faz, essa construção que ela faz aí de perspectiva para o capital que ela quer acumular em tantos anos. Seria isso? Eu não gosto de fazer isso, não posso fazer isso tecnicamente por ser assessor de investimento. E mesmo se eu pudesse, você me conhece, você sabe que eu não faria isso. Por quê? Porque eu vou olhar o comportamento do indivíduo. Se ele é um conservador e ele não está acostumado a investir, eu preciso dar musculatura para ele. É como a gente ir na academia, né? Não posso pôr 100 quilos num exercício de perna. Eu tenho que começar devagar. Eu tenho que começar a ele se habituar, entender a plataforma, entender como é que ele acessa o saldo dele, como é que ele... Então, ele é muito mais ensinar, orientar, dar direcionamento para ele tomar decisão. O que é importante é que nós funcionamos, né? Eu particularmente funciono como um apoio para a pessoa tomar decisão. Eu estou ali para dar direcionamento e apoiar em todos os sentidos. Inclusive a pessoa ter esse autoconhecimento a respeito dela, né, para poder direcionar a atuação dela. Principalmente esse. Tá certo, Rodney. Eu vou te agradecer muito pela sua participação, pela sua contribuição, por essa nossa conversa aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado e sucesso para todos.